Boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Olha só, estou na segunda tentativa de gravar esse vídeo. Hoje choveu muito em Santa Maria, então eu estou encontrando problemas sérios com a conexão com a internet e que tem caído muito, oscilado muito. Por esse motivo, nós optamos por não realizar a live, até porque o Pedro está em férias, está descansa, assim eu consigo deixá-lo descansando um pouco mais. E a espiritualidade, como sempre tem pedido a mim, para que eu grave alguns vídeos falando sobre alguns conteúdos, eu estou aproveitando este momento para tentar lançar o mais rápido possível em, em forma de um vídeo de estreia. E vamos, primeiramente, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês. Vocês são muito especiais. Tive uma tarde linda de atendimentos fraternos agora. Tive momentos fantásticos de aprendizado, de convivência, e isso é bom demais. Este é o lugar onde eu fico para fazer os atendimentos. Aqui é o lugar onde eu me conecto, onde eu trabalho, onde eu rezo, onde eu faço tudo. Então, vai ser bacana também estarmos aqui falando. Nesta semana, quando eu gravei o vídeo sobre reflexões de mediunidade, que eu postei para os membros no domingo ainda, e botei no grupo, né, liberei para o público apenas na terça-feira, aquele trabalho sobre reflexões sobre a mediunidade, de maneira que eu vejo a mediunidade, de maneira que eu observo e vejo a espiritualidade, trouxe uma pergunta de um irmão que se identifica como HPJRTB. Ele fez uma pergunta relacionada à obsessão. E a espiritualidade, essa semana, pediu que eu falasse sobre este tema. Por fim, na correria do dia a dia, eu acabei não falando sobre o tema. Sabe, quando aquele dia, daqui um pouco, e passo daqui um pouco, nós chegamos na sexta-feira. Veja só que muito importante, que interessante a pergunta que ele faz. Em qualquer lugar, em que lugar fica um espírito obsessor quando nos obsedeia? Ele vem até a gente e fica do nosso lado, do nosso entorno, ou obsedia de onde ele está através de baixa energia dele, tipo um umbral grosso, por exemplo. Obrigado, abraços. Bem, vamos começar por algumas partes. Isto não quer dizer que vocês tenham que compreender absolutamente com tudo que eu falo. Não é esta a minha intenção e não é este o objetivo. Mas quando nós estamos colocando aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente trabalha, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente percebe no dia a dia, acaba ficando sim com um cunho de opinião pessoal. Na minha visão, existe um grande equívoco quando classificamos umbral. Então, isso vem de uma tradição muito antiga, onde nós tínhamos que nós acreditávamos ter o céu e ter o inferno. Ter aonde Deus está e ter aonde o mal está. No caso, era o demônio, o diabo. Mas, então, nesta necessidade, nós criamos outras subdivisões, né? Então, nós criamos umbral. E aí, não bastava um umbral, que já nos assustava muito, nós começamos a criar um umbral grosso, né? Mas nós não escutamos falar sobre um umbral fino. Então, isso é uma das coisas que nós precisamos, neste momento, desapegar por completo. Porque, para muitos, existe o mundo físico e o mundo material. Mas se nós olharmos como um todo, como o universo é, como tudo funciona ao redor, como o todo funciona, nós vamos ver que nem isso pode se dizer. E isso eu já falo para muita gente há muito tempo, que para mim não existe diferença entre mundo material e mundo espiritual. Existe apenas o mundo espiritual. E dentro do mundo espiritual é que nós nos agrupamos conforme as nossas tendências e as nossas faixas vibracionais. Por exemplo, independente do quanto venhamos a sofrer no processo do desencarne, independente disso, independente de não haver sofrimento algum, acontece que nós emanamos energias que as pessoas possuidoras de corpo físico não conseguem captá-la.
porque os nossos pensamentos ainda ficam muito reservados, na sua totalidade reservados a nós. Nós sim sabemos o que sentimos, sabemos o que pensamos e sabemos o que emanamos. Então, quando ocorre o desgaste por completo da roupa física, né, do invólucro carnal, que entra no desgaste e que desse desgaste leva a perder a sua função vital, então ocorre aquilo que nós espíritas chamamos de desencarne, o desligamento do espírito do corpo denso, da matéria densa. Então ele adentra o mundo espiritual, o umbral, né, a passagem, o acesso. Ali ele vai se agrupar com espíritos semelhantes a ele. Ele não será arrastado para uma região, ele não será levado para uma região, ele simplesmente se agrupará com espíritos que vibram na mesma frequência, como uma sintonia de rádio. Nós sabemos que uma determinada rádio tem uma frequência, e para nós escutar esta rádio, nós precisamos colocar naquela frequência. Aqui no Sul, por exemplo, 94.3. Toda vez que chegar a 94.3, sabemos que entraremos na frequência da Rádio Atlântida. Assim é o mundo espiritual. Por exemplo, quando nós cometemos muitos delitos, muitos, fazendo com que os nossos pensamentos gerem sempre situações perturbadas, ao desencarnarmos, nós estaremos ligados àquela comunidade espiritual que já fazia parte do nosso dia a dia, mas porém de forma invisível, por não terem o corpo físico. Então ali continuamos com aquele grupo, com aquela comunidade. E isso torna-se uma comunidade, torna-se uma cidade em alguma região do mundo espiritual. Aos que desencarnam pelas drogas, aos que desencarnam pelo suicídio, aos que desencarnam pela fascinação ou pelos excessos de julgamento, seja ele dos quais forem, tá? Bem, assim como para os pensamentos elevados, para os pensamentos de construção, de elevação, ou seja, nós vamos nos agrupando com espíritos, com irmãos que vibram e pensam na mesma frequência que nós. Claro que nós compreendemos pelas inúmeras leituras, pelos inúmeros romances, pela inúmera literatura que já foi deixada entre nós por inúmeros médiuns excelentes e por espíritos de altíssima capacidade instrutiva que vieram para nos ensinar. Então falaram sobre os processos aos quais nos ligam o passado. O nosso passado, os débitos que nós temos que reaver com o nosso passado. Então criou-se o termo obsessão, né? E veja que a obsessão, como já expliquei em outras vezes, ela ocorre de todas as formas, mas nada mais é do que a intervenção de um ser sobre outro, de forma doentia ou vingativa. E isso nós podemos colocar em qualquer área da vida, no trabalho, na vida, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, ou seja, as combinações as maiores possíveis. Mas bem, quando nós entramos numa zona de frequências muito densas, pela falta de oração, pela raiva constante, pelo ódio, nós conseguimos fazer com que a nossa camada vibracional baixe, ela fique vibrando em forma mais densa, em uma onda mais densa. Nesta onda, poderá sim entrar em circuito, em combinação com a onda de algum espírito ao qual nós causamos mal no passado, ou que já tenhamos superado, mas que ele ainda não tenha superado. Então ele nos encontra e se aproxima de nós, tentando das mais diferentes formas um jeito de cumprir com aquilo que ele acha, que ele acredita ser justiça. Então, muitas vezes ele sim fica próximo, constantemente, outras tantas ele fica perturbando tudo aquilo que tem ao teu redor, para que tu
cada vez mais, para que nós cada vez mais possamos entrar em desequilíbrio. Então ele afeta no casamento, nos filhos, no relacionamento, no trabalho, minando energeticamente para que surjam problemas e esses problemas nos coloquem cada vez mais em vibrações mais densas, aonde a gente começa a perder o contato imediato com a espiritualidade de luz que nos ampara. Então, tornando-se uma presa, aspas, né? Estando mais sujeito à sua intervenção do que à intervenção dos bons espíritos. Porém, ainda existe um outro tipo de obsessão. Existe aquela obsessão em que um espírito vingativo, um irmão vingativo, se consorcia a uma comunidade em particular. Então ele se torna um escravo, um trabalhador daquele ser que lá é um maioral, que é alguém que, por poder psíquico, por poder energético, ou seja, como for, ele adquiriu o poder, então se consorciam e afiliam-se ao processo de obsessão. Então, neste caso, o processo de obsessão se dará próximo e também distante. Quero dizer que, no processo da obsessão, os mais diversos meios ocorrem. A obsessão é algo de extrema necessidade ao qual nós precisamos trabalhar, mas não trabalhar em cima do medo. Precisamos trabalhar em cima do amor. Porque este mesmo irmão ao qual nós criamos um cenário, trouxemos ele para perto de nós, criamos a desarmonia para que então ele, por algum motivo, ache que necessita se vingar para que a justiça seja cumprida, precisamos entender que, antes de tudo, existia um laço que nos ligavam, o laço do amor, que foi quebrado pela confiança, que foi quebrado por alguma ação. Então, vejamos, o processo inicial encontra-se ainda no amor e ainda nas falhas que temos em lidar com os nossos irmãos, com a fase que temos que lidar com as pessoas que nos cercam, da fase que ainda nos encontramos de querer nos dar bem sempre em tudo. Claro que eu não estou falando de ninguém específico, mas completamente de modo amplo e geral. Então, o trabalho inverso, que é o trabalho da desobsessão, este é baseado na oração, no contato com a espiritualidade, no amor, na caridade, no respeito. Precisamos lembrar que todo irmão que se aproximar de nós, seja ele esclarecido, seja ele em processo de esclarecimento, seja ele completamente perdido nas ilusões das dores ainda, ele merece de nós amor, carinho e respeito. Né? Porque nós não sabemos, pelo véu do esquecimento, quais foram os agravos que nós podemos ter cometido. Porém, veja, tenho falado muito nesse vídeo do passado. Quem conversa comigo sabe que o passado, para mim, ele existe, mas eu não dou uma importância muito grande a ele. Porque eu acredito que o mais importante para nós é o momento em que vivemos. Porque é ele que nos direcionará para o amanhã, que é o nosso destino. O fluxo maior, o fluxo de Deus, o fluxo do amor. E então, resolvendo o nosso dia a dia, trabalhando as nossas questões diárias, no contato, no convívio, na oração, no fortalecimento da fé, da caridade, de todos os preceitos que nós conhecemos, sim, pela religião, então nós sabemos que isto gera um processo de desobsessão, de autodesobsessão. Então, veja só, pensando assim, não existe regiões que nós possamos classificar em degraus. Existe apenas o amor e aqueles que caminham em direção ao amor. Tanto que eu gosto de brincar muito, uma certa vez quando a espiritualidade, eu questionando a espiritualidade sobre Jesus, porque admiro demais essa personalidade, este ser, esta consciência. E a espiritualidade estava comigo, que não importa os nomes, né? Eles falaram, e você sabia, meu querido filho,
que Jesus ainda hoje é o espírito mais obsediado, e aquilo me deixou bastante horrorizado, assim, nossa, mas Jesus ainda? E eu perguntei, nossa, mas quem que está obsediando tanto Jesus? E aí ele olhou para mim e disse, vocês. Porque nós ficamos tanto pedindo sem parar, que nós acabamos nos tornando uma obsessão. E veja que neste caso nós não estamos falando de uma obsessão perversa, negativa. Não, nós estamos falando da necessidade nossa de crescer, mas que nós ficamos no pé dele o tempo todo, como uma obsessão. Jesus, Jesus, Jesus. Quando olhamos dessa forma, a gente começa a entender que nesse mundo, no todo que nós vivemos, é muito fácil de estar em contato com qualquer vibração, que é muito fácil nós mudarmos qualquer vibração a qualquer momento. Bastamos apenas começar, bastamos apenas dar os primeiros passos. Claro que existem espíritos ainda envolto do planeta Terra que ainda vibram numa maledicência muito grande, que ainda vibram num negativismo impressionante. Nós não podemos fechar os olhos para isso. A maldade, ela existe, e nós vemos espíritos desencarnados provocando inúmeras males à sociedade, a pessoas, assim como nós vemos muitos e muitos espíritos maus em processo de evolução, em processo de aprendizado, reencarnados. Porque é necessário este processo de renovação, porque a cada nascimento, uma nova consciência, a cada nova consciência, a cada nova expansão da consciência, uma nova realidade. Então precisamos, neste momento, queridos e amados irmãos, refletir em qual consciência, em qual realidade da consciência nós estamos inseridos. A espiritualidade de luz, ela age através de nós, independente do local que ela esteja. A luz, não há barreiras alguma, não existe barreiras alguma para que a luz possa estar conosco. Já os nossos irmãos ligados ainda ao negativismo, à falta de luz, à carência de luz em seus corações, em seus íntimos, estes não têm todo o poder que a luz tem, mesmo sabendo que eles exercem um poder muito grande, desde a aprendizagem, do aprendizado com as forças da natureza, com a magia, com a hipnose, com inúmeras outras possibilidades. Mas a luz, os trabalhadores da luz, aqueles que estão para nos auxiliar, aqueles que estão para nos ajudar, meus irmãos, esses seres são infinitamente maiores. Então, a ação de um obsessor é muito precisa, é muito objetiva. E muitas vezes eles também não são que ficam incomodando. Por exemplo, o Jordelei tem uma tendência ao cigarro. É só um exemplo, tá? E aí, nosso querido irmão, nesse momento, o obsessor, ele chega e diz, próximo à minha vibração, ou vamos imaginar fisicamente, no meu ouvido, né? Mas não é nas vibrações. Como ia bem um cigarro agora para acalmar o teu estresse? E então tu começa, e ele sai, ele deu a informação e ele sai, ele some. E aí nós ficamos martelando dentro do nosso livre-arbítrio. Nossa, é um cigarro, ia me acalmar um monte, uma cerveja ia me acalmar um monte. E então daqui um pouco nós vamos lá pelo livre-arbítrio e fumamos. Então começamos a adentrar na frequência, ou seja, começamos a ter uma sincronização da frequência entre minha e daquele irmão que me induziu a isso. Outras vezes eles chegam e dizem, você percebeu o que estão falando pelas tuas costas? E sai, some. Ele não fica mais nem perto de ti. Mas aí a gente começa a olhar ao nosso redor e começa a achar que tudo está armado contra nós. Então nós começamos a cair numa vibração de desconfiança, começamos a gerar muitas vezes, talvez, conversas desnecessárias, que aí sim levarão ao caminho da conversa pelas costas, da fofoca, dos atritos,
E então começou a briga. Veja que tudo o que ocorre está ainda passando pelo crivo da nossa livre escolha. O nosso livre-arbítrio tem um poder gigantesco. Eis, então, porque a espiritualidade de luz nos diz que nós precisamos orar e vigiar, que nós precisamos de disciplina, de muita disciplina, que nós precisamos da nossa reforma íntima, conhecer os nossos pensamentos, conhecer as nossas emoções, avaliar os nossos dias e então seguir a caminhada. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas neste momento é o que eu consigo fazer por vocês. Na próxima sexta-feira, às 20 horas, estaremos no ar com mais uma transmissão ao vivo lá do estúdio do Pava, com perguntas, com os mentores falando, mesmo eles estando aqui do meu lado, falando sem parar, e respondendo tudo. Uma vez mais, obrigado a você que comentou, a você que deixou like, a você que se inscreveu no canal. Muito obrigado, vocês têm ajudado por demais tudo isso. E eu me coloco à disposição para servir naquilo que for de mais útil. Que Deus abençoe, que Deus esteja com todos vocês. Senhor Jesus, levai a luz a todos estes corações, para que nesta noite abençoada apenas o amor, a paz e a esperança esteja presente. Rogo por todos os doentes e por todos os familiares, e rogo por todos esses irmãos que vibram em amor e em paz, para que o nosso planeta, para que a nossa consciência e para que tudo ao nosso redor se expande em luz, em paz, em amor. Que assim seja. Fiquem com Deus, meus queridos e amados irmãos.